Bom, então, próxima questão que vocês me enviaram. Um cabo coaxial contém um condutor cilíndrico de raio A igual a 3 centímetros no centro de uma camada condutora cilíndrica de raio interno B igual a 7 centímetros e raio externo é um pouco maior, como mostra a figura 2. O condutor central conduz uma corrente total I1 igual a 4,5 A e a camada condutora produz corrente I2 igual a 6,5 A, com sentidos opostos. Admita que as correntes estão distribuídas uniformemente em cada condutor. Letra A. Considerando a figura 3 abaixo, que corresponde à visão de frente do sistema, determine o campo magnético resultante, modo de direção e sentido no ponto A, que está a uma distância R de 2 cm do centro. Letra B, para uma distância 5 cm e a letra C, para a distância de 8 cm do centro. Aí as figuras são essa, né? Ele determina qual é o sentido da corrente. No cilindro interno, ela está saindo, então aqui a corrente está saindo no cilindro interno. E no cilindro externo a corrente está entrando, né, no plano. Bom, pela lei de Ampère, a gente tem o seguinte. A gente tem que a integral, né, de linha do caminho fechado de B produto ds vai ser igual a uma constante μ0, que é a constante de permeabilidade e envolvido, que é a corrente envolvida por essa curva amperiana, tá? Por conta da simetria do problema de ser uma simetria cilíndrica, então a gente pode fazer o quê? A gente pode escolher uma amperiana circular, porque a área da seção do cilindro é um círculo. Então a gente pode utilizar uma amperiana circular para poder facilitar a nossa vida. Então, seja uma amperiana circular, né, a gente consegue agora calcular os campos para cada um. Bom, primeiro, aqui é um cilindro sólido, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber como é que a gente vai escrever essa amperiana. Então, aqui imagine que esse raio todo aqui é o raio A, tá? Que é o raio do cilindro interno. E que a gente vai calcular uma amperiana, onde o raio dela está interno do cilindro, onde esse cilindro, a questão diz que é um cilindro que tem densidade de corrente uniforme. Então, quando a gente escolhe a amperiana, dada essa amperiana circular, a gente tem uma coisa muito importante, que é o vetor campo magnético, ele é paralelo ao ds. Então, o que a gente tem? É que pela lei de Ampère, a gente pode tirar esse campo, né? Porque já que ele é paralelo, simplesmente aqui quando eu fizer a norma, vai ficar norma de B, norma de ds, então não vai ter nenhum ângulo. Então, e o campo é uniforme, provavelmente por conta da distribuição ser uniforme. E fazendo isso, a gente encontra essa equação, que é que o campo é igual a constante, né, dividido por 2πr, onde esse r aqui é o r, que no caso é o r de A, tá? Vezes a carga envolvida, a corrente envolvida. Então, nesse caso, como a gente está olhando dentro do cilindro, a gente tem que utilizar como a gente vai calcular a corrente envolvida. Então, a corrente envolvida é simplesmente o quê? É a integral de 0 a R da densidade de corrente vezes o infinitésimo da área de seção que ela passa, tá? Como a corrente é uniforme, a densidade de corrente é uniforme, quer dizer que o quê? Que a corrente 1 dividido pela área da seção, ela é constante. Essa quantidade é constante. Então, a gente tem já essa informação
preliminar. Basta aplicar isso na integral. Como é constante, sai da integral, integra para 2π r' dr'. Esse r' aqui é só para não ficar igual ao intervalo. Mas você pode botar r aqui, não muda nada. E ao integrar, a gente obtém que a carga envolvida é simplesmente I1 r² sobre A². Tá? Pronto. Até aqui, ok. Substituímos naquela equação lá de cima, onde é a carga envolvida, e obtemos que o campo, a quantidade de campo, é M0I1 R sobre 2π A². Tá? Esse R é R de A, tá, gente? Eu não botei aqui para não ficar muita coisa. Então, μ0, para quem não sabe, μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. O melhor jeito de escrever para esse caso aqui. Então, tem 2π aqui embaixo. 4π dividido por 2π dá 2. Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 7, vezes 4,5, que é a corrente 1, vezes 2 vezes 10 a menos 2, que é o tamanho do raio que a gente está olhando, dividido por somente o A², que é 3 vezes 10 a menos 2. Tá? Fazendo a continha, obtemos que o campo magnético, a intensidade do campo magnético, ela é 2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Tá? Se deu positivo, quer dizer o quê? Quer dizer que o produto interno é paralelo, literalmente paralelo, pertence à mesma, não necessariamente pertence à mesma reta, porque aí vai entrar em um monte de problema de vetorial, mas vamos dizer que eles têm o mesmo sentido, tá? Isso é certo, tem o mesmo sentido e a reta é paralela, pelo menos isso. Pode ser coincidente. Vou assumir, na verdade tem que assumir nesse caso que a reta é coincidente, tá? A reta é coincidente. Então, a orientação, como estava muito ruim de ver, meu amigo, que gráfico horrível, eu supus que o ponto é aqui. Então, o que você poderia imaginar aqui é você fazer um círculo, tá? Aqui dentro, você faz um círculozinho. Todo o círculo, quando você tem o caso da orientação, ele sempre é anti-horário. O valor positivo de ds é anti-horário. Então, se você faz a integração nesse sentido, que é o sentido anti-horário, você vai ter que o campo também tem que ser parecido com isso, né? Então, aqui em cima o campo está assim, aqui do lado o campo está assim. Então, você tem esses padrões aqui, tá? Dado esse círculo, ok? Bom, isso é a letra A. A letra A é meio chata porque tem que fazer essa continha, mas nada demais. A letra B agora vai ficar tudo mais fácil. Porque a letra B, qual é a amperiana que eu vou usar? É a amperiana que encobre o fio todo, pelo menos o cilindro que está aqui dentro. E o que a lei de Ampère diz? Se você tem uma curva amperiana, o campo magnético vai ser simplesmente dado pela permeabilidade vezes a corrente envolvida. Então, substituindo tudo, aqui só sobrou a corrente envolvida. Quem é a corrente envolvida? É I1. Faz a conta, obtém. Note que aqui tem uma coisa importante. Aqui tem que ser menor. Por que tem que ser menor? Porque vocês têm que lembrar que o campo magnético, se você não tivesse aquele... imagine só o fio, né? Pela lei de Biot-Savart é a lei de 1 sobre R². Então ela tem que diminuir com a distância, né? Então esse valor tem que ser menor do que esse valor daqui.
E é o que acontece, tá? Se não acontecer isso na sua conta, errado. Então, aqui já encontramos o modo. Como deu positivo, está no mesmo sentido que eu mostrei agora há pouco, que é o sentido anti-horário. Então, dado o ponto que o ponto está aqui, então você vai ter que o campo está subindo naquele ponto ali, que é mais ou menos aqui. Aí depois a letra ficou gigantesca, que é mais ou menos isso. Beleza? E para o ponto C, agora é a mesma coisa. Aqui, lembrando, lá era para o R de B, tá? Aqui é o R de C. Você vai ter o quê? Que o I envolvido agora é a parte externa. Então ela pega tanto a corrente que está do fio de A, quanto a corrente que está no fio de B. Vou dizer que é A e B. O fio 1 e o fio 2. Só que o fio 2 ele tem corrente para dentro. O fio A tem corrente saindo para fora e o fio B tem corrente saindo para entrando no plano. Então, atribuindo o sinal negativo ao I2, porque está entrando no plano. Por que atribui esse sinal negativo? Porque quando a gente vai fazer a regra da mão direita, quando você coloca a regra da mão direita, você vai ver que todas as linhas de campo dessa corrente, que é gerada por esse pedaço, ela é horária. O sentido dela é horário. Então ela vai contra o sentido que a gente determinou do nosso caminho. Então, aqui a gente obtém essa primeira parte da equação, substitui os valores, e agora chega a parte legal. O que acontece? Se a corrente fosse igual, o campo na região externa seria zero. Como a corrente não é igual, a corrente é diferente, a corrente do fio 2 é maior do que a do fio 1, quer dizer que ainda tem. Tanto faz se um ou outro fosse maior do que o outro. Ia ter corrente envolvida. Só que aqui vai atribuir um sinal negativo. Isso quer dizer o quê? Que o produto interno de BDS não é paralelo, é antiparalelo. Então, quando você for calcular, mostrar o valor de B aqui, né? Se você for sentir o seguido do DS, que o DS sempre é assim, é anti-horário. Nesse ponto aqui, que é o ponto que ele quer avaliar, você teria o vetor apontando para baixo, né? Só que ele é anti-horário. No caso aqui a gente quer horário, porque tem sinal negativo. Então ele sobe. Bom, essa é a questão. Qualquer outra dúvida, vocês me chamam.